Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 160, hoje nós temos 4 capítulos. Capítulos 4, 5, 6 e 7, segundo livro dos Macabeus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estamos hoje no vídeo de número 160. No dia de ontem, no final do vídeo, o padre dizia assim: o vídeo de amanhã serão capítulos mais curtos. Na verdade, poderia dizer assim, serão capítulos mais interessantes. Capítulos 6 e 7, na minha opinião, grifei todo, chegou uma hora eu só colocava assim um risco para não grifar toda a página. Estão entre os capítulos mais bonitos de toda a Sagrada Escritura, capítulos 6 e 7 de 2 Macabeus, que nós vamos ver daqui a pouco. Então os capítulos não são menos do que no dia anterior, são 4, mas eles são muito profundos, são muito tocantes, conta ali como que deve ser a fé de alguém que acredita em Deus. O vídeo de ontem, se eu não estou enganado, tinha em torno de 24 minutos. Às vezes na cabeça do padre está assim: não quero fazer vídeo de mais de 20 minutos. Para quê? Para as pessoas terem tempo de ouvir, depois de ler. Mas existem alguns dias, vocês vão perdoar o padre. Olha, vamos adiante. Por quê? Eu estava tentando explicar a diferença da Bíblia católica e protestante. Acabou levando 10 minutos. Mas essa explicação, quando nós entendemos, resolve muitos problemas para cada um de nós. Então, eu já vi outros vídeos na internet que de vez em quando quem está assistindo coloca assim: o vídeo realmente começa no minuto 9h30, o vídeo começa no minuto 6h30. Se alguém fazer isso, eu vou ficar muito zangado, hein? Não dá para colocar dislike. Então vocês que já chegaram até aqui 160 dias, se às vezes a introdução ela está um pouco longa ou repetida, coisas que o padre já falou antes, o objetivo é crescermos na nossa fé. Então eu peço desculpas e paciência, tá? Então o objetivo é que seja no máximo ali 20 minutos. E às vezes passa porque tem uma explicação, uma introdução que é um pouco maior para ajudar a entendermos ali o todo. É um assunto que é relacionado com o texto. Hoje capítulos 4, 5, 6 e 7. Capítulo 6 e 7 teria que ler todo, mas vamos começar ali pela ordem mesmo, por aquilo que está sendo narrado no capítulo 4. Eu começaria, e aqui o padre precisa ler um pouco, começaria ali pelo versículo 7. O versículo 7 diz assim, capítulo 4. Nós estamos no segundo livro de Macabeus, mais ou menos 150 anos antes de Cristo. O império é da Macedônia, o império grego, que estava invadindo Israel. Nós vamos ver diferentes reis. Pode ser rei ou imperador, o nome que vocês quiserem, a Bíblia mostra o nome rei. Nós temos vários reis invadindo Israel, tentando destruir o templo, tentando destruir os judeus e eles se defendendo. Aqui, a defesa, nesse segundo livro de Macabeus, ela se dá principalmente através de Judas Macabeus. Nós lembramos ali no primeiro livro de Macabeus que ele é muito mais histórico, ele é muito mais ordenado. Aqui vai mostrando partes da vida cotidiana, ele não é tão ordenado, tão sistemático. Primeiro mostrava Matatias, depois 3 irmãos. Esses irmãos, vocês se lembram que nós vimos ali primeiro Judas, depois nós vimos Jonatas, depois nós vimos Simão, e ali no final, um que era o filho de Simão, aquele que tinha sobrevivido, que era João. Então ficaram 5 que eram responsáveis pela defesa de Israel. É como se fosse um livro mesmo histórico. Aqui não. Aqui nós entramos no cotidiano do povo. É um livro com mais emoção, é como se fosse também uma pregação, e não é de uma forma assim, uma história tão sistemática. Então, não é sequência do primeiro livro, mas é um paralelo que está do lado. Ali no versículo 7 nós vamos ver que aqui troca o rei. Aqui já começa um novo contexto, mas mesmo assim trocando o rei, não termina a perseguição, não termina a crueldade. Na verdade, ela vai só aumentar. Vai chegar através de um sumo sacerdote que comprou o poder a níveis assim terríveis. Capítulo 4, versículo 7. Vamos lá.
Entrementes, tendo Seleuco deixado a vida e assumindo o rei Antíoco, então aqui quem começa a ser rei? Antíoco, cognominado Epífanes, Jasão, irmão de Onias, começou a manobrar para obter o cargo de sumo sacerdote. Então, Onias, ele era o sumo sacerdote, aqui nós temos o irmão dele, que o nome dele era Jasão, também aparece no primeiro livro de Macabeus. Este foi um homem terrível, e o fim dele vai mostrar isso no próximo capítulo. Esse Jasão, ele queria ser o sumo sacerdote. Veja, o sumo sacerdote é a autoridade religiosa máxima, não é uma autoridade política religiosa, mas aqui é um homem, tendo como base o que nós estamos vendo aqui neste livro, é um homem sem escrúpulo, um homem do pior caráter possível. Quem lê os capítulos 4 e 5 deve ter percebido, o padre não vai entrar em muitos detalhes, mas é um homem de costumes terríveis. Veja ali versículo 10. Obtido assim o consentimento do rei, ele, tão logo assumiu o poder, começou a fazer passar os seus irmãos de raça para o estilo de vida dos gregos. Suprimiu os privilégios reais benignamente concedidos aos judeus por intermédio de João, pai de Eupólimo, e mesmo que depois chefiou a embaixada com o objetivo de estabelecer amizade com os romanos e abolindo as instituições legítimas, introduziu costumes contrários à lei. E depois vai falando dos costumes que ele conduziu. Ele colocou o deus Hermes para ser adorado dentro do templo. Nós estamos diante de um homem sem nenhum valor. Alguém que comprou o poder de sumo sacerdote, porque ele se tornou amigo do rei, bajulava o rei e ele conseguiu se tornar sumo sacerdote. Quando ele foi sumo sacerdote, ou seja, autoridade religiosa máxima dos judeus, ele começou a entregar os judeus, começou a perseguir os judeus e começou a colocar até deuses para serem sacrificados dentro do templo. Padre, deuses para serem adorados dentro do templo. Padre, por que tudo isso? Isso daqui é um autor contando o sofrimento e a vida cotidiana do povo. Claro, não foi escrito para nós hoje. Nós também podemos ler, de certa forma, Deus, ele queria que nós tivéssemos conhecimento. É a palavra de Deus. Mas aqui vai mostrar como que era o contexto. Então, tem um novo rei, e aí chegando o novo rei, alguém tenta tomar aquele que era o título de maior autoridade religiosa da época, que era o sumo sacerdote. Ele agrada o rei, bajula o rei, entrega presentes para o rei, depois quando ele toma o poder de sumo sacerdote, ele ganha esse título, ele começa a perseguir os seus irmãos de raça. No capítulo 4 vai mostrar aqui como que foi esta perseguição. Mas é assim, tem um ditado que diz, quem faz o mal, colhe o mal, faz aqui, paga aqui. E aí ele teve alguém, como ele tomou o poder do irmão dele, que era Onias, ele também vai perder o poder. Ele vai perder o poder também. E ali a perda do poder está ali no versículo 23 e seguintes. Depois de um período de 3 anos, Jasão enviou Menelau, irmão do já mencionado Simão, a levar algumas quantias ao rei e a completar-lhe os relatórios sobre certos assuntos urgentes. Menelau, porém, tendo-se apresentado ao rei e adulado pela ostentação da sua autoridade, conseguiu para si o sumo sacerdócio, superando em 300 talentos de prata o rei Jasão, a oferta de Jasão. A seguir, tendo recebido a nomeação real, tomou a aparecer, mas sem trazer coisa alguma que fosse digna de sumo sacerdote. Então vai dizer que ele havia, Jasão, ele havia se tornado sumo sacerdote, tomou o poder do irmão dele, e aqui vem alguém que era um representante dele, e foi falar com o rei, era como se fosse um secretário, e ele acaba tomando o lugar de Jasão. Então aqui nós temos como sumo sacerdote, Menelau. E Menelau, ele não foi melhor, ele ainda foi pior do que Jasão. Isso daqui pode ser visto nos versículos seguintes. Nos versículos 30 e seguintes mostra assim, agora o sumo sacerdote era Menelau, ele entra no templo, pega os objetos sagrados do templo, aquilo que era oferecido para Deus, que tinha sido
tinha sido doado para Deus. Ele pega os objetos sagrados do templo e ele leva para o rei. Isso daqui causou um sofrimento, causou uma dor enorme para os judeus. E não só ofereceu os objetos sagrados do templo para o rei. E aqui nós já temos um novo rei. Nós sabemos aqui que o rei é Antíoco. Então esse Menelau pegou os objetos do templo e ofereceu para Antíoco. E aqui também acontece, de forma muito triste, a morte daquele que era o verdadeiro sumo sacerdote, ou deveria ser, que era Onias. Indo um pouco adiante, Menelau, ele foi descoberto em um caso de corrupção, de roubo, e um caso de uma grande injustiça, que é narrado ali no final, nos versículos 39 seguintes, e aí ele foi julgado. E aí no julgamento ele acaba novamente cometendo um ato de corrupção, e nesse ato de corrupção é como se ele comprasse a sentença para ele ficar livre. Então aqui nós temos várias intrigas internas. Nós temos um rei, Antíoco, e aí aquele que Israel tinha como autoridade máxima, tanto para o império, tanto para os judeus, a autoridade máxima religiosa em Israel era o sumo sacerdote. Então várias pessoas tentavam se aproximar do rei para ser sumo sacerdote. E aqui tem algo interessante. Quem era o sumo sacerdote não era alguém escolhido pelos judeus, não era alguém por sangue, como acontecia no Antigo Testamento. Nós lembramos Levi, nós lembramos ali vários exemplos que o sumo sacerdócio era transmitido pela raça de Levi, ou seja, por aquele que tinha o sangue real, que era da tribo de Levi. Aqui não, aqui era dado pelo rei, era como se fosse um ministério. Então aqui é um período de corrupção muito grande dos judeus. O sumo sacerdócio era um ministério que era dado pelo rei. Era um gesto do rei parabenizar ou dar uma gratificação para alguém que tinha feito um trabalho para ele, não era algo transmitido por sangue. Então, este capítulo 4 conta aqui a história de dois sumos sacerdotes, de três sumos sacerdotes. O primeiro dele, Onias, que era um homem santo, ele acaba sendo assassinado. Depois mostra Jansão, depois mostra Jação, e depois Menelau. Os dois ruins, os dois de uma moral terrível, que são judeus e acabam vivendo, atacando os próprios judeus. Acaba vivendo contra eles e acaba atacando esses judeus. No capítulo 5, e nós temos aqui de novo Jação, ele volta a assumir o poder, ele volta a assumir o sumo sacerdote, o sumo sacerdócio, ele faz o mal novamente, ele realiza várias obras de impiedade, e depois ele tem um péssimo fim. E aí, claro que a gente não deseja o fim para ninguém, não deseja o mal para ninguém, mas aqui quando a gente vê uma pessoa que faz o mal, ele mentiu contra o rei, ele mentia para o rei, ele dizia que, e quando ele estava na presença do rei, ele dizia que o rei era adorável, que o rei deveria ser respeitado por todos. Aí quando ele achou que o rei tinha morrido, ele achou que Antíoco tinha morrido, e aí ele mesmo era como se tivesse se tornado o rei. Começa a atacar Israel, começa a tomar as decisões, e aí depois o rei não tinha morrido. Então o rei acaba ficando contra ele, e Israel, que era o seu povo, os judeus que era o seu povo, que é a sua raça, também ficou contra ele. No final ele ficou sozinho. Uma pessoa que é falsa, uma pessoa que é mentirosa e desonesta, no final ela fica sozinha. Ou muitas vezes uma pessoa que quer agradar todo mundo e não tem personalidade. Foi isso que aconteceu com Jação. Veja ali nos versículos 8 seguinte. Por isso mesmo, afinal, tocou-lhe um péssimo fim. Denunciado perante Aretas, soberano dos árabes, teve que fugir da sua cidade, perseguido por todos, detestado como apóstata da lei, execrado como algoz da sua pátria e dos seus concidadãos, afinal, exortado para o Egito. Veja, adjetivos, palavras aqui fortes que dão muita vida para o texto. Nós percebemos aqui a energia, a ênfase que o autor dá quando ele quer elevar alguém, mas quando ele também quer criticar. Veja o final de Jação. Assim, aquele que havia banido a tantos de sua pátria em terra estrangeira veio perecer, tendo se dirigido aos lacedôminos com a esperança de aí receber abrigo, em consideração à origem comum. Ele, que havia tirado por terra uma multidão sem sepultura, morreu sem ser chorado e não teve funerais, nem funeral comum, nem muito menos sepultura com seu pai.
E aí depois diz, chegando ao rei informações sobre esses fatos, concluiu ele que a Judéia estava rebelando-se. Então o rei ficou sabendo, e isso daqui foi a morte de Jação, alguém que tentou ser sumo sacerdote. Então o rei percebeu que aos poucos a Judéia estava se rebelando, que a Judéia e Israel, eles estavam tentando ter o controle político e religioso total daquilo que era Israel, daquilo que era direito deles, mas o rei, ele queria ser o rei, ele queria dominar. Então o rei, aqui novamente, ele vai fazer uma nova investida contra o templo, uma nova investida contra Israel. Agora acontece a pilhagem do templo. Aqui já tinha acontecido várias vezes com esses falsos ruins sumos sacerdotes. Aqui vai acontecer mais uma tentativa de destruição do templo. E aqui vale a pena ler, eu grifei versículos 15 e 16. É isso mesmo? Aqui, versículos 15 e 16. Não contente com isso, ele teve a ousadia de penetrar no templo mais santo de toda a terra, tendo por guia Menelau, o qual se fizera traidor das leis e da pátria. Com as suas mãos imundas, tocou nos vasos sagrados e as oferendas dos outros reis, ali depositadas para incremento, glória e honra do santo lugar. Arrebatou-as com suas mãos profundas. Então, esse falso sumo sacerdote é isso que ele... Na verdade, não é falso, ele foi instituído pelo rei, mas um péssimo sumo sacerdote. Então, final do capítulo 5, a partir do versículo 15, vai mostrar o desejo dos falsos, dos ruins sumos sacerdotes, de tomar o templo, de ter o templo, de conseguir destruir aquilo que era uma obra de Deus. Mas Deus, ele jamais abandona o povo, ele jamais abandona o seu templo e jamais abandona o seu povo. Então, nós temos ali na sequência do capítulo 5, como que Israel teve péssimos representantes, como que a vida do povo ela estava cada vez mais se deteriorando, como que o culto, a tendência pagã estava crescendo cada vez mais em Israel. Capítulo 6, e aqui eu penso que deveria ser lido o capítulo todo, deixa o padre mostrar aqui novamente, vamos ver se dá para ler aqui. Aqui ó, aparece no dedo de cima do padre, está escrito triste, aí depois ali embaixo eu penso que é excelente, porque é algo que deve ser lido. Então esse capítulo 6 ele deve ser lido na íntegra. A primeira parte vai mostrar a desaprovação total daquilo que Deus ele sonhava, ele pensava e daquilo que era o templo e o costume do povo. Algumas pessoas queriam defender o templo, que eram poucos, eram Judas Macabeus e seus companheiros, mas a maioria do povo já tinha se afastado da lei de Deus, a maioria do povo já tinha entrado naquilo que eram costumes gregos e costumes pagãos. Nós vamos ver tudo isso no capítulo 6. No versículo 12, aqui também está grifado, mostra sobre o valor do sofrimento. E eu gostaria de ler assim para vocês. Diz assim: agora, aos que estiveram entre as mãos desse livro, gostaria de exortar que não se desconcertem diante de tais calamidades, mas pensem antes que esses castigos não sucederam para a ruína, mas para a correção da nossa gente. De fato, não deixar impunes por longo tempo os que cometem impiedade, mas imediatamente atingi-los com castigos é sinal de grande benevolência. Então eles dizendo assim, Deus permitiu todo esse mal contra o templo, contra o povo, porque ele queria educá-lo, porque ele queria ali tirar um bem muito maior. Nos versículos 18 e seguinte, também deve ser lido todo, nós temos a morte de uma das pessoas mais veneradas, uma das pessoas aqui de maior exemplo de Israel nesse período, que se chamava Eleazar. Eleazar, ele se tornou ali mártir. Aqui o texto vale a pena ser lido dos versículos 28 e seguintes. Ele rejeita comer carne de porco, ele não aceita uma simulação para salvar a sua vida, diz assim a ele, você deve comer carne de porco, senão você vai ser mártir. Não, eu não vou. Então faça uma simulação,
Simule que você está comendo uma outra carne, como se fosse uma carne de outro animal, e aí eles vão achar que você está comendo carne de porco. Então você simula, come uma outra carne, eles acham que é carne de porco, mas não é carne de porco, então você não vai contra a lei. Ele falou assim, olha, eu já sou velho, mantive a minha fé até agora eu vou dar esse mau testemunho para os jovens? Eu não vou dar, eu não vou fazer isso, eu não vou enganar, eu não vou manipular. E aí acontece um grande exemplo de martírio por amor. Veja ali nos versículo 31. Foi assim, pois, que ele passou desta vida. E não só os jovens, mas a grande maioria do seu povo deixou a própria morte como um exemplo de generosidade e de memorial de virtude. Esse daqui foi Eleazar. Vale muito a pena ser lido. O padre aqui vai ser muito breve, o vídeo já está ficando longo, vai ser muito breve no capítulo 7. No capítulo 7 nós temos a morte de 7 irmãos. Então nós temos aqui 7 irmãos, Macabeu, e temos a mãe. Um por um também negam comer carne de porco, negam adorar e venerar o rei daquela época. Então um por um vai sendo morto. Vem o primeiro, morto, o segundo, morto. Quando sobra só um, o rei, ali a autoridade diz assim, olha, você não precisa comer carne de porco, apenas adora o rei. E aí falou para a mãe, convence o seu filho que adore o rei, e aí ele vai ter vida, ele vai ficar livre. Convence o seu filho. Ela falou, tá bom, eu vou convencê-lo. E aí ela foi lá para o filho e falou, filho, não adore o rei, não mude de vida, seja fiel a Deus. É melhor que você derrame o seu sangue e tenha a vida eterna do que seja condenado. Ela falou totalmente ao contrário. E aí quando vieram, e aí convenceu o seu filho, ele estava mais seguro ainda, morto. 7 foram mortos. 7 foram mortos. E aí, por fim, a mãe também é morta. Então, esse capítulo, eu lembrei muito de São Lourenço, que foi queimado na grelha. Exemplo aqui de fé madura. A maturidade da fé, o louvor maduro de alguém que acredita em Deus, ele é dado no momento do sofrimento. E de todas as marcas que alguém pode passar por essa terra, o martírio é a maior marca de amor a Deus. Capítulos 6 e 7, 2 vidas, Eleazar e depois os 7 irmãos, Macabeu. E também a mãe. Vidas entregues por amor a Deus por pessoas que não aceitam ir contra aquilo que era a lei divina na época. Exemplo de fidelidade, exemplo de uma virtude heróica. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude você a ir adiante. Padre, você falou que era poucos capítulos, já começou a 4, 5 por dia. Então amanhã, tranquilo, amanhã 2 capítulos, capítulos 8 e 9. Persevere, vamos adiante. Que lindo meditar a Sagrada Escritura, que é um conteúdo, uma meditação que vai para a vida toda. Vamos rezar, quem sabe um dia vamos meditar também 365 dias com os santos, com os papas e primeiro ainda com o Catecismo da Igreja Católica. Todo católico precisa ler a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida, precisa ler e estudar também o Catecismo da Igreja Católica pelo menos uma vez na vida. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado. Vocês ajudam o padre a ler a Bíblia toda. Eu não sei se eu leria a Bíblia toda esse ano sem o apoio, sem a companhia de vocês. Nós somos aí mais de 10 mil pessoas que estamos lendo e meditando. Muito mais porque tem pessoas que ligam só um telefone, mas são 2 pessoas acompanhando ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Se você puder, você desejar, contribua com a manutenção desse vídeo. Nós temos aqui o Pix, e aí é uma forma de você incentivar o nosso trabalho, e parte desta doação também mantém um site na internet, www.padredanielribeiroscj.com.br, e também ajuda na formação de um seminarista, de um jovem que será padre, e com todos os gastos que nós temos para manter esse canal. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, vamos adiante. Com a graça de Deus, vamos ler e meditar a Bíblia toda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.